Os anos 70 deveriam ser a era de ouro do cinema anti-guerra. Mas Hollywood tinha outros planos. Enquanto os estúdios faziam filmes sanitizados sobre a guerra do Vietnã, alguns dos filmes de guerra mais fortes já feitos eram enterrados, banidos ou sabotados pela indústria. Você sabia que um filme era tão polêmico que o diretor hipotecou a casa apenas para fazê-lo? Para ver estúdios destruírem a carreira? Não são joias esquecidas, são obras-primas da crítica que Hollywood tentou apagar, revelando verdades incômodas sobre guerra, política e imperialismo americano. 15. Diga aos espartanos. 1978. Burt Lancaster entrega uma das melhores atuações no fim da carreira, neste filme de guerra do Nam, que previu a derrota do Hiroshima 4 anos antes da queda de Saigon. Disse, em 1964. O filme segue um major cansado do exército, designado para defender um posto remoto visto como inútil. O que torna o filme extraordinário não é apenas a atuação de Lancaster no pragmatismo militar, mas ter sido feito quando a Guerra do Vietnã ainda era uma ferida para o público. Dirigido por Ted Post, de Magnum Force, trouxe um realismo documental para criar algo sem precedentes. Filme vietnamita que não tratava de heroísmo nem de trauma, mas de estupidez institucional. O roteiro do filme, baseado no episódio do romance de Daniel Ford, Nos Mois, antecipou a queda de Saigon com precisão, mostrando como os assessores americanos lutavam uma guerra sem saída contra um inimigo que não entendiam. Críticos elogiaram a autenticidade do filme e a atuação contida de Lancaster, mas o público ficou afastado em massa. O filme faturou apenas $1,2 milhão na bilheteria, em parte porque os distribuidores relutaram em promover um filme que questionava a estratégia militar americana, enquanto veteranos ainda voltavam para casa. O momento forte do filme vem quando o personagem de Lancaster percebe que seus homens morrem por terra que será abandonada assim que partirem. Hoje, o público vê nisso como um dos filmes sobre o Vietnã mais honestos, livre do drama psicológico que dominaria os filmes de guerra depois. A influência do filme sobre Platoon e Nascido em 4 de Julho é clara, mas demorou décadas para críticos reconhecerem sua abordagem pioneira de retratar a futilidade militar. 14. Cross of Iron, 1977. A obra-prima final de Sam Peckinpah segue soldados alemães na frente leste neste brutal exame da honra militar contra a sobrevivência. James Coburn atua como Sargento Steiner, condecorado que recusa envolver-se em política, enquanto seu oficial nobre, Maximilian, arma esquemas para a glória própria. O que torna este filme incrível é a opção de Peck e PS de humanizar os soldados alemães sem sanitizar a ideologia nazista, criando complexidade moral que Hollywood achou incômodo. O orçamento de $6 milhões do filme permitiu cenas de ação espetaculares, mas a real conquista de Peck foi mostrar como a guerra corrompe a todos que ela atinge, independentemente de qual lado lutam. Críticos, inicialmente, tiveram dificuldade com um filme que retratava soldados veteranos de forma simpática, enquanto o público americano ainda digeria o Vietnã. O filme, com violência gráfica e tom anti-heróico, afastou distribuidores que esperavam o heroísmo tradicional ou uma mensagem nazista clara. A bilheteria ficou em $4,2 milhões. No mercado doméstico, muitos chegaram a encerrar a carreira de Peck e de PS. Controverso foi recusar morais fáceis. Steiner não é nem herói, nem vilão. Apenas um soldado profissional tentando sobreviver à loucura institucional. A violência, em câmera lenta, marca registrada de Peck e Pauls, atinge o auge na batalha final do filme, onde a diferença entre coragem e insanidade se torna insignificante. A influência do filme em filmes de guerra posteriores, especialmente das Butch e o Resgate do Soldado Ryan, é imensurável. Audiências modernas apreciam Cross of Iron como obra mais madura de Peck, unindo fascinação pela violência, visão bem clara da cultura militar e da corrupção do poder institucional. 13. The Boys in Company C, 1978. Este drama do Vietnã chegou ao cinema 8 anos antes de Platoon, mas foi ignorado por distribuidores que acharam o público não pronto para retratos honestos de soldados americanos. Stan Shaw e Andrew Stevens lideram um elenco de fuzileiros navais que descobrem que a sobrevivência exige abandonar tudo que lhes foi ensinado sobre honra e dever. O diretor, Sidney J. Furie, saído de Superman,
trouxe realismo cru para criar algo sem precedentes. Um filme do Vietnã que mostrou soldados americanos nem heróis, nem vítimas, mas jovens corrompidos por uma situação impossível. Com 3 milhões de dólares no orçamento, o filme forçou soluções criativas que aumentaram a autenticidade, filmando nas Filipinas e apresentando guerra na selva convincente. Críticos elogiaram a honestidade do filme e o elenco, mas distribuidores enfrentaram dificuldades para vender um filme de guerra sem heróis nem mensagem redentora. A cena mais chocante do filme mostra soldados americanos assassinando o próprio oficial, com base em incidentes documentados que censores militares tentaram abafar. A bilheteria foi modesta, em torno de 2,8 milhões de dólares, em parte porque redes de cinemas relutaram em exibir um filme que retratava o exército de forma tão negativa. A influência do filme sobre filmes vietnamitas posteriores é evidente, mas foi o Platoon, de Oliver Stone, que tornou temas semelhantes aceitáveis comercialmente. A direção de Fury captura a desorientação da guerrilha, em que os inimigos são invisíveis e cada civil pode ser uma ameaça. Os jovens e as companhias anteveriam os temas centrais que dominariam o cinema vietnamita nas 2 décadas seguintes. Do desmembramento da disciplina militar à corrupção moral dos jovens soldados, 12º Hearts and Minds. Em 1974, o documentário de Peter Davis, uma obra-prima, expôs as mentiras e a propaganda que alimentaram a Guerra do Vietnã. Ganhou um Oscar, mesmo sendo banido de bases militares em todo o mundo, usando imagens de arquivo e entrevistas com oficiais americanos e civis vietnamitas. O filme faz uma crítica devastadora à política externa americana, que continua relevante hoje. O que torna este documentário extraordinário é a decisão de Davis de deixar que os entrevistados se condenem com suas próprias palavras, especialmente uma sequência aterradora em que um general desdenha as baixas vietnamitas, porque os orientais não valorizam a vida da mesma forma que nós. O orçamento do filme, no valor de 1,2 milhão de dólares, veio de fontes independentes, depois que cada grande estúdio rejeitou o projeto como antipatriótico e potencialmente prejudicial à reputação internacional dos Estados Unidos. A sequência mais poderosa do documentário mostra imagens de funerais vietnamitas entrelaçadas com autoridades americanas, discutindo perdas aceitáveis, criando um contraste moral que deixou o público boquiaberto. Militares pressionaram redes de cinemas para recusarem exibições, levando à distribuição limitada. Apesar da aclamação crítica e do Oscar, a influência do filme em documentários posteriores e em longas de ficção. Discutir o imperialismo americano não pode ser enfatizado o bastante. A técnica de Davis de contrastar declarações oficiais com evidências visuais tornou-se o padrão para o documentário investigativo. O filme foi banido de instalações militares e de muitos campi, gerando sessões clandestinas que aumentaram a reputação. Reconheceram Hearts and Minds como um dos melhores documentários políticos já feitos, mas a distribuição foi limitada pela pressão do governo e pela lista negra da indústria. Em 1975, o filme ganhou o Oscar, vitória rara para documentários engajados, e só obteve reconhecimento décadas depois. 11. Little Big Man, 1970. O faroeste revisionista de Arthur Penn usa a Batalha de Custer para comentar o Vietnã, criando um dos filmes engajados da década, ainda apresentado como entretenimento inofensivo. Dustin Hoffman interpreta um homem de 120 anos que relembra suas experiências com colonizadores brancos e com os povos nativos americanos, apresentando uma narrativa que desmonta mitos sobre a expansão dos Estados Unidos. O filme subverte ao mostrar as guerras contra os indígenas como genocídio, traçando paralelos com acontecimentos contemporâneos no Sudeste Asiático. O orçamento de 15 milhões de dólares do filme permitiu sequências de batalha espetaculares, mas a verdadeira conquista de Penn foi criar um épico que questiona as próprias bases da mitologia heróica americana. Críticos reconhecem o subtexto político do filme, mas os distribuidores o comercializaram como uma comédia de aventura peculiar, para evitar controvérsias durante um período político polarizado. A sequência mais potente do filme retrata o massacre do Wasal, filmada em realismo documental, que aponta paralelos com Minha Mentira. Foi expressiva a bilheteria, 31,5 milhões de dólares, mostrando que o público aceitaria mensagens anti-guerra como entretenimento histórico. O filme influenciou westerns revisionistas posteriores, é claro. Penn dirige um épico que é divertido e com peso político, usando humor e espetáculo para passar mensagens que num drama clássico não passariam.
A atuação mostra os nativos como pessoas complexas, não como selvagens nobres nem inimigos primitivos, o que foi revolucionário para a época. Públicos modernos podem perceber como Little Big Man anteviu. Mais tarde, discussões sobre o imperialismo dos Imeroaços e ainda a mitologia do destino manifesto. Tenth Soldier Blue, 1970, o faroeste chocante de Ralph Nelson retratou massacres de cavalaria com tal realismo gráfico que foi banido em vários países e censurado nos Candace Bergen e Peter Strauss atuam como sobreviventes de um ataque indígena que testemunharam aquilo de forma direta. Massacre sistemático de uma aldeia Cheyenne pela cavalaria pesada dos Scomomo. O que torna este filme notório é a decisão de Nelson de mostrar violência genocida com uma honestidade inabalável, sem rodeios e de modo extremamente contundente, criando imagens tão perturbadoras que foram comparadas às filmagens de campos de concentração. O orçamento de $4 milhões do filme permitiu filmagens extensas em locações, mas a violência gráfica ofuscou tudo mais e levou à censura generalizada. Críticos ficaram divididos entre aqueles que elogiaram a honestidade do filme sobre a história americana e aqueles que o condenaram como violência exploratória, mascarando-se como comentário social. A cena final do massacre do filme foi cortada ou banida em muitos países, gerando diversas versões com diferentes graus de censura. Bilheteria boa no começo por polêmica, mas cinemas passaram a tirar o filme após queixas de veteranos e autoridades. A influência do filme em Retratos da Fronteira. A violência é clara, mas seu conteúdo gráfico impediu a circulação por décadas. A direção de Nelson cria uma visão firme da expansão dos Anonymous, que recusa conforto ou redenção ao público. O retrato de soldados da cavalaria como criminosos de guerra, não como heróis, foi sem precedentes no cinema. Públicos modernos podem ver Soldier Blue como exemplo inicial de filmes que usam cenários históricos para comentar conflitos atuais, especialmente a violência no Vietnã. A reputação do filme é de um dos faroestes mais violentos já feitos. Sua mensagem política foi ofuscada por décadas. 9. Voltando para casa, em 1978, o drama íntimo de Hal Ashby sobre veteranos do Vietnã que retornam a uma América que não os quer conquistou. Jane Fonda e Oscar, enquanto eram silenciosamente abafados pelos executivos da produtora, que temiam sua mensagem anti-guerra. Jon Voight e Bruce Dern entregam atuações de alto impacto, como um veterano paralisado e um oficial da Marinha, cujas vidas se cruzam pela personagem de Fonda, criando um triângulo amoroso que explora os custos físicos e psicológicos da guerra. O que torna este filme notável é a decisão de Ashby de focar os efeitos da guerra, não o combate, mostrando como o conflito destrói famílias e comunidades depois que os tiros cessam. O orçamento de $3 milhões obrigou soluções criativas, que aumentaram a intimidade, com parte da ação ocorrendo em corredores de hospital e quartos suburbanos. Críticos elogiaram a honestidade emocional do filme e a atuação da voz de um veterano que encontra propósito no ativismo político. O elemento controverso foi a discussão franca sobre disfunção sexual entre veteranos feridos. Tema que oficiais militares queriam manter fora do discurso público. United Artists apoiou o projeto, mas ficou nervosa quando o ativismo anti-guerra de Jane Fonda a tornava polarizada durante as filmagens. A bilheteria ficou modesta, em torno de $32,7 milhões, apesar do impulso do Oscar, em parte porque o público conservador boicotou tudo relacionado às posições políticas de Fonda. O impacto do filme em dramas sobre veteranos, especialmente Born on the 4th of July, é claro. A direção de Ashby cria um épico intimista que personaliza questões políticas sem melodrama nem propaganda. O público vê Coming Home como uma das histórias mais honestas das vivências de veteranos já filmadas. Porém, sua ligação com políticas polêmicas reduziu o efeito inicial. O Caçador de Cervos, 1978, de Michael Cimino. Uma meditação épica sobre o Vietnã e seu impacto na classe trabalhadora dos USMI. Na memória, tornou-se um dos filmes mais controversos da década, conquistando Oscars. Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage interpretam trabalhadores siderúrgicos da Pensilvânia, cujas vidas são destruídas por suas experiências como prisioneiros de guerra. O que torna este filme controverso é a decisão de Eno de enfatizar o sofrimento americano, ignorando as perspectivas vietnamitas, criando narrativa
vista como propaganda racista, disfarçada de cinema anti-guerra. O orçamento de 15 milhões de dólares permitiu cenas fortes, especialmente a roleta russa, que ficou icônica, apesar das críticas. Críticos históricos dividiram. Alguns o aclamaram como obra-prima. Outros o condenaram como fantasia reacionária que culpava a derrota no Vietnã pela crueldade do inimigo, não pela política. 3 horas de filme e violência gráfica tornaram-no difícil de vender ao público, mas boca a boca e apoio crítico garantiram bilheteria. As cenas de roleta russa foram denunciadas por grupos vietnamitas americanos e historiadores que apontaram que tais práticas nunca foram documentadas durante a guerra. Ao apresentar vietnamitas como torturadores e americanos como vítimas nobres, o filme provocou protestos e boicotes em várias cidades. A direção de Eno cria um épico comovente e questionável moralmente, usando cinematografia espetacular para sustentar uma narrativa que muitos acharam problemática. A influência do filme no Vietnã é imensa. Suas implicações políticas são controversas. 4 décadas depois, o público moderno encara um filme que junta arte a políticas raciais e revisionismo. 7 Caminhos da Glória. 1957. Renascimento nos anos 70. Obra-prima de Stanley Kubrick sobre a Primeira Guerra Mundial, foi banida na França até 1975 e enfrentou censura quando voltou a ganhar relevância na era do Vietnã. Kirk Douglas brilha como coronel francês que defende 3 homens acusados de covardia após ataque suicida falhar. Feito em 1957, filme ganhou público na década 70 anti-guerra, quando temas de incompetência militar e injustiça institucional ressoaram entre o público da era do Vietnã. O que torna este filme extraordinário é a dissecação clínica da hierarquia militar por Kubrick, mostrando como os oficiais usam recrutas como recursos descartáveis, enquanto protegem suas próprias carreiras. O orçamento do filme, relativamente modesto, de 935 mil dólares, foi esticado por meio de uma cinematografia criativa, que faz com que as trincheiras pareçam autenticamente claustrofóbicas. Autoridades francesas proibiram o filme por 18 anos, considerando-o um insulto à honra militar e à dignidade nacional. Quando o filme estreou na França, em 1975, gerou controvérsia e protestos de veteranos. Críticos elogiaram Kubrick e a atuação de Douglas, mas distribuidores enfrentaram dificuldades com um filme sem heróis nem mensagem redentora para o público. A sequência do tribunal no filme permanece entre as críticas à justiça militar, mostrando como os procedimentos legais viram teatro para proteger a má autoridade institucional. A influência de Kubrick em filmes anti-guerra posteriores é imensa, mas Caminhos da Glória foi visto como radical pela audiência na estreia. O revival dos anos 70 do filme apresentou o público condicionado pela Guerra do Vietnã a entender sua mensagem anti-autoritária. Espectadores reconhecem Caminhos da Glória como o filme mais politicamente engajado de Kubrick, mas sua distribuição ficou limitada por décadas. 6. Nashville, de 1975, o épico americano de Robert Altman usa música country como pano de fundo para um assassinato político, criando um filme tão subversivo que executivos da Paramount tentaram enterrá-lo, apesar da aclamação crítica. O filme acompanha 24 personagens por 5 dias em Nashville, levando a um clímax chocante que espelha a violência política dos anos 60, ao mesmo tempo em que antecipa a cultura de celebridades que dominaria as décadas seguintes. Este filme é perigoso por retratar Altman, a sociedade americana, como corrupta, onde cada personagem encarna um tipo de compromisso moral ou vazio espiritual. Orçamento 2,2 milhões, foi ampliado por um elenco criativo e por filmagens em locação que capturaram a atmosfera de Nashville. Críticos o aclamaram como uma obra-prima, mas executivos da Paramount ficaram horrorizados com as implicações políticas e a distribuição limitada, mesmo com indicações ao Oscar. O elemento mais controverso do filme foi a sugestão de que a violência política americana decorre da cultura de celebridades e da manipulação pela mídia, em vez de vir de influência estrangeira ou de loucura individual. Altman usa estilo improvisado que confere autenticidade documental ao filme. Assim, a crítica política fica mais contundente. A sequência de assassinato que encerra o filme
foi inflamada o bastante para alguns cinemas não exibirem durante a violência política. A bilheteria foi modesta, apesar da aclamação crítica, pois o público teve dificuldade com filmes sem protagonista nem centro moral. A influência do filme em dramas com elenco e filmes políticos é imensurável. Distribuição ficou restrita. Hoje, o público vê Nashville como um dos filmes políticos mais visionários já feitos, antecipando tudo, de reality shows até assassinatos políticos como lazer. 5. The Parallax View. Em 1974, o thriller Paranoid de Alan J. Pakula acompanha jornalista que investiga assassinato político, criando retrato convincente de conspiração de Estado que oficiais pressionam distribuidores para limitar seu lançamento. Warren Beatty estrela como repórter que descobre um grupo obscuro que recruta e treina assassinos políticos para ser o próximo alvo deles. O que assusta é a sugestão de P.A. A violência política nos Dianuco e Eu não é apenas aleatória, mas organizada por interesses poderosos além da fiscalização democrática. O orçamento de $4 milhões do filme permitiu cenas grandiosas, incluindo uma sequência de assassinato no Space Needle, de Seattle, que rivaliza com tudo que existe no catálogo de Hitchcock. Críticos elogiaram o domínio técnico do filme e a coragem política, mas os distribuidores ficaram nervosos, pois o escândalo Watergate tornou o público mais receptivo a teorias da conspiração. Na cena perturbadora do filme, o herói é submetido a exames mentais para entrar na organização assassina, sugerindo que a violência política funciona como recrutamento corporativo. Governo pressionou redes de cinemas para reduzir a grade, causando distribuição restrita. Apesar de críticas positivas e do sucesso de bilheteria, a influência do filme em thrillers de conspiração mais tarde é claro. Porém, suas implicações políticas o tornaram alvo de censura informal. A direção de PI cria atmosfera de paranoia que faz instituições parecerem corruptas. Fim do filme, em que o protagonista vira assassino sozinho, antecipa décadas de teorias conspiratórias sobre assassinato político. O público reconhece Parallax View como thriller político, porém, a distribuição foi limitada pela pressão governamental não oficial. A representação do filme sobre corrupção política sistêmica foi considerada perigosa demais para lançamento amplo durante um período de crise política contínua. Todos os Homens do Presidente, 1976, o thriller de Watergate, de Alan J. Pakula, enfrentou pressão constante de funcionários do governo e de executivos de estúdios que temiam seu impacto na fé dos americanos nas instituições democráticas. Robert Redford e Dustin Hoffman interpretam os repórteres do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein. Revelam a conspiração que derrubou um presidente. O filme é explosivo politicamente por retratar o governo americano como corrupto, com instituições democráticas servindo de fachada para crimes. Em níveis mais altos, o orçamento de $8,5 milhões do filme permitiu uma recriação meticulosa das redações do Washington Post e de locais governamentais autênticos. Críticos elogiaram universalmente a autenticidade do filme e as atuações, mas executivos da Warner Bros. Preocuparam-se com o impacto na estabilidade política dos Estados Unidos durante uma crise constitucional em curso. O elemento mais controverso do filme foi a sugestão de que Watergate era parte de um padrão de criminalidade do governo, não de um caso isolado. Autoridades teriam pressionado o estúdio para adiar o lançamento até depois de 1976, gerando negociações tensas sobre o timing político do filme. A influência do filme sobre jornalismo político e conspiração. Thrillers são incalculáveis, mas sua produção enfrentou interferência de executivos nervosos. A direção do PAC cria verdade em tipo documental que torna a conspiração mais crível que mecânicas de thriller. O filme mostra o jornalismo como profissão heróica num momento de ataque à credibilidade da mídia. O sucesso de bilheteria mostrou que o público procurava, de modo bem claro, análises da corrupção política. As implicações políticas do filme, em si, geraram críticas conservadoras. O público moderno reconhece Todos os Homens do Presidente como um dos filmes políticos mais importantes já feitos. Porém, produção e distribuição enfrentaram pressões sem precedentes. Terceiro, Apocalypse Now, épico de Coppola, enfrentou a rejeição de todos os grandes estúdios.
Só então a United Artists concordou com financiamento limitado, forçando Coppola a penhorar bens para concluir o filme indie caro já feito. Martin Sheen e Marlon Brando estrelam a adaptação de Heart of Darkness, de Joseph Conrad, ambientada no Vietnã para estudar o imperialismo americano e a corrupção moral. O que torna o filme perigoso é o retrato de Coppola da Guerra do Vietnã, como reflexo da violência e do racismo americano, em vez de uma nobre causa corrompida pela má execução. O orçamento do filme, de 31 milhões de dólares, saiu do controle durante 238 dias de filmagens caóticas nas Filipinas, onde tufões, ataques cardíacos e crises nervosas passaram a fazer parte da lenda da produção. Críticos ficaram inicialmente divididos pela abordagem surreal da guerra no filme, mas sua reputação cresceu, alcançando um status lendário, à medida que o público reconheceu sua complexidade psicológica. O elemento mais polêmico do filme foi sugerir que soldados americanos poderiam ser tão cruéis quanto seus inimigos, minando a ideia de superioridade moral do cinema e estúdios rejeitaram o projeto por anos, antipatriótico e prejudicial à política externa. Durante tensões da Guerra Fria, a produção tornou-se circo de mídia. Relatos de caos e excessos tornaram Coppola símbolo da desconexão entre Hollywood e a realidade. A direção de Coppola cria uma visão alucinógena da guerra, que mostra a desorientação do Vietnã melhor que a abordagem realista. A influência do filme sobre o cinema de guerra e sobre o cinema político é imensurável, mas sua produção quase levou o diretor à falência e destruiu várias carreiras. O público moderno reconhece Apocalipse Now como um dos maiores filmes americanos já feitos. No entanto, sua criação exigiu enfrentar uma indústria que via a mensagem política como perigosa demais para o lançamento comercial. 2. A Conversa. Em 1974, a obra paranoica de Francis Ford Coppola, sobre vigilância governamental, estreou durante a crise de Watergate e foi imediatamente visada por executivos nervosos de estúdios que temiam suas implicações políticas. Gene Hackman atua como especialista em vigilância, quem se torna alvo de suas próprias técnicas após gravar uma conversa que revela um complô de assassinato. O que torna este filme politicamente explosivo é a invasão de privacidade como prática comum do governo, não como abuso de poder. O orçamento de 1,6 milhão de dólares, soluções criativas forçadas reforçam a atmosfera claustrofóbica, com a ação em apartamentos apertados e fãs de vigilância. Os críticos o aclamaram como uma obra-prima, mas executivos de alto escalão ficaram cada vez mais nervosos à medida que os temas do filme se alinhavam com revelações em curso sobre programas de vigilância governamental. O elemento mais perturbador do filme foi a sugestão de que a tecnologia de vigilância torna a privacidade impossível e a democracia sem sentido. Temas que pareciam ficção científica em 1974, mas mostraram-se proféticos. O lançamento do filme foi adiado várias vezes, enquanto executivos do estúdio discutiam se suas implicações políticas eram perigosas durante a crise constitucional. A direção de Coppola gera paranoia, fazendo cada ligação parecer monitorada e gravada. A influência do filme sobre thrillers posteriores e vigilância. O cinema é claro, mas sua distribuição foi limitada por executivos nervosos que temiam retaliação do governo. O final do filme, em que o herói rasga o apartamento em busca de dispositivos de vigilância, tornou-se uma metáfora para a paranoia democrática americana. A bilheteria foi modesta, apesar da aclamação crítica, em parte porque o público achou seus temas perturbadores demais. Durante a crise política, o público atual reconheceu o diálogo como um dos filmes políticos mais afiados, prevendo décadas de cultura de vigilância digital. Mas sua distribuição inicial foi severamente limitada pela autocensura imposta pela indústria. 1. Johnny Got His Gun, 1971. Foi a estreia de Dalton Trumbo como diretor, adaptada de seu próprio romance anti-guerra. O filme foi considerado tão perigoso que acabou enterrado, apesar de vencer grandes prêmios em Cannes. Timothy Bottoms estrela no elenco principal, como um soldado da Primeira Guerra Mundial que perde braços, pernas e rosto por explosão de artilharia, porém mantém a consciência, tornando-se símbolo vivo do horror da guerra. O que faz este filme ser o mais esquecido da década é a sua visão crua da guerra, como um massacre sem sentido que destrói jovens homens para o lucro e a glória de velhos que não enfrentam as consequências. O orçamento de $750 mil do filme foi obtido de forma independente,
após estúdios rejeitarem Trumbo, por ser inflamatório para o lançamento mainstream. Trumbo, um dos Hollywood 10, da lista negra da era McCarthy, despejou décadas de raiva política para criar o mais devastador manifesto anti-guerra já filmado. O filme alterna entre a realidade hospitalar do protagonista e memórias de tempos melhores, criando uma experiência emocional extremamente intensa, que muitos cinemas alertaram o público sobre o conteúdo. Críticos de Cannes reconheceram o poder do filme, premiando-o com o Grand Prix e o Prêmio dos Críticos Internacionais. Distribuidores norte-americanos enfrentam resistência de cinemas para exibir material polêmico. A sequência mostra o protagonista tentando se comunicar por Morse, com sinais que pedem que ele seja visto como alerta do custo da guerra. Custo real. Autoridades teriam pressionado para limitar o lançamento, alegando que o filme prejudicaria recrutamento e moral no Vietnã. O filme sumiu dos cinemas. Apesar da aclamação crítica tornar-se uma sensação underground, por faculdades e protestos anti-guerra, a direção de Trumbo cria uma experiência devastadora que transcende o cinema anti-guerra tradicional, tornando-se realmente quase religiosa. A influência do filme na cultura anti-guerra subsequente foi enorme, mas sua distribuição foi gravemente limitada pela lista negra da indústria e pela pressão do governo. Hoje, o público conhece o filme principalmente pelo videoclipe único do Metallica, mas seu poder permanece. À medida que o cinema político permanece há décadas entre essas obras-primas enterradas, qual delas mais te chocou? Esquecemos algum filme de guerra dos 70 que mereça ser resgatado do buraco da memória de Hollywood? Pergunta que acende os comentários. Os estúdios estavam certos em esconder esses filmes para proteger a moral? O cinema deve contar verdades incômodas, que minem narrativas. Comente abaixo. A melhor arte sempre foi perigosa a quem manda.